Boa tarde. Nós tivemos um pequeno problema de internet já resolvido, mas eu dizia que cada tema puxa um conjunto de questões, um conjunto de observações, e parece que na medida em que a gente elege um tema para apresentar na live, novas proposições emergem. Não são necessariamente aquelas que nós escolhemos, mas elas vêm recorrentemente e ficam ligadas ao tema pelos quais nós estamos abordando. Então, hoje, nós vamos abordar a tradição sociológica, o pensamento conservador, moderno e pós-moderno. Provavelmente, o pensamento conservador pós-moderno não dará tempo de ser abordado hoje. Mas o que é importante nessa visão de tradição sociológica é sublinhar a existência de um pensamento conservador que emerge da modernidade da sociologia e que se prolonga. E que frequentemente temas com os quais nós lidamos hoje, a liberdade, o reacionarismo, da democracia, da antidemocracia, passam necessariamente por esse pensamento que nós chamamos da tradição sociológica do pensamento conservador. Então, a propósito dessa live, eu extraí alguns fragmentos da Folha de São Paulo, não, do Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, no dia 16, do domingo. Os dois registros que eu queria fazer, um era esse, que aborda exatamente, não é? A partir de um texto muito vibrante, que chama Além dos Pequenos Nacionalismos, essa questão do pensamento conservador, né? E eu vou ler parte desse texto. Ele diz: as lideranças populistas, ele está falando não só da ressurgência de um populismo aqui, mas no mundo inteiro, países da América Latina, os Estados Unidos, mesmo a Rússia, na visão da extrema-direita, enche a boca para pregoar um conservadorismo que estranhamente não conserva as instituições, antes as depreda, e para impingir uma religião que, mais estranhamente ainda, se degrada a mero instrumento de poder e de regressão medievalesca. Conservadores revolucionários, entre aspas, difundem homogeneamente por onde se instalam não só a concepção de um inimigo interno, com o qual não seria possível conviver, como também do inimigo externo, que estaríamos fadados a combater numa visão extemporânea de Guerra Fria. Assim, o vírus da Covid é um comunavírus, desenhado para abater o Ocidente judaico-cristão e implantar o comunismo, esse dragão da maldade, a requerer um santo guerreiro sempre mais virulento e implacável. E diz ele, o paradoxo é que para esses pequenos nacionalismos compõem, peça a peça, um singular internacionalismo de extrema-direita que hoje desafia as formas de democracia tal como nós a conhecemos. Reivindico a estreiteza nacional como destino e âmbito existencial, mas globalmente ajudam-se, reconhecem-se, trocam experiências, sempre que podem, reúnem-se para demolir e deslegitimar irresponsavelmente instâncias multilaterais, tornando mais difíceis a construção de mecanismos capazes de governar democraticamente processos que afetam a todos, como as crises financeiras, o aquecimento da terra ou as pandemias que, de certo, nos esperam mais adiante. Curiosamente, ou nem tanto, para a construção desses mecanismos é imprescindível a presença ativa desses conservadores clássicos, né? Eu pulei o texto, mas ele está falando de alguns conservadores que já geriram o mundo, que já dirigiram o Brasil e que não
se apresentaram como maus governantes, né? Então, há na esteira do pensamento conservador algo que merece ser resgatado, né? Eis o elo, a contribuição dos conservadores, que é preciso considerar para manter viva a corrente da democracia. Há muito que se conservar em nossas sociedades, mesmo que a história não tenha acabado, e se vislumbre um longo e indefinido caminho de mudanças que só descobriremos à medida em que palmilharmos a liberdade. Isso me remete a uma live que eu participei no LEPET, a doutora Lilia Schwartz, da USP, que ela disse: o problema do neoconservadorismo e o problema do reacionarismo não é o pensamento conservador. Nem todo governo de direita é ruim. Nem todo governo de direita e do pensamento conservador faz mal à sociedade. Pelo contrário, uns resgatam dimensões essenciais da democracia que sequer foram implantadas. Essa é a abertura da nossa 18ª live com o tema que nós trouxemos. Mas eu quero lembrar também, esse era o outro registro, que dia 16 foi o dia do filósofo. À medida que eu cumprimento vários colegas brilhantes da filosofia, né, quero sublinhar o nome do Nelson Noronha, o nome do Alcimar Oliveira, o nome do Paulo Monte, nosso guerreiro, que está sempre lá no Departamento de Filosofia, registrar que teve uma carta, uma declaração de Paris, da Unesco, para a filosofia, que nem todas as pessoas conhecem. É uma carta de 1995, que foi publicada em fevereiro, e que no dia do filósofo andou circulando aí pela nossa rede do programa de pós-graduação Sociedade e Cultura. E é uma carta que tem 4 períodos chaves com palavras que eu acho que são fundamentais, que começa assim: constatamos que os problemas de que trata a filosofia são os da vida e da existência dos homens, considerados universalmente. Então, a ideia de universalidade da humanidade é uma ideia muito cara à inteligência humana. Estimamos que a reflexão filosófica pode e deve contribuir para a compreensão e conduta dos afazeres humanos. Consideramos que a atividade filosófica que não subtrai nenhuma ideia à livre discussão, ou seja, o fazer filosófico admite a convivência de ideias opostas, que se esforça em precisar as definições exatas das noções utilizadas, em verificar a validade dos raciocínios, em examinar com atenção os argumentos dos outros, permite a cada um aprender a pensar por si mesmo. Sublinhamos que o ensino de filosofia favorece a abertura do espírito, a responsabilidade cívica, a compreensão e a tolerância entre os indivíduos e entre os grupos. Reafirmamos que a educação filosófica, formando espíritos livres e reflexivos, capazes de resistir às diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclusão, de intolerância, contribui para a paz e prepara cada um a assumir suas responsabilidades face às grandes interrogações contemporâneas, notadamente no domínio da ética. Julgamos que o desenvolvimento da reflexão filosófica, do ensino e na vida cultural, contribui de maneira importante para a formação de cidadãos, no exercício de sua capacidade de julgamento, elemento fundamental de toda a democracia. Esse trecho da carta é muito importante para os dias de hoje. Mais importante ainda para os jovens que estão fazendo pós-graduação
e querem ter um treinamento intelectual já totalmente dirigido para o seu projeto, abrindo mão da reflexão filosófica, é impossível. Por certo, sairão excelentes técnicos, mas com muitas dificuldades intelectuais. Então, esse tema de hoje abre um diálogo da sociologia com a tradição. Não é? A obra fundamental dessa aula de hoje é La Tradition Sociologique, não é? Do Robert Nisbet. Não sei se tem tradução para o Brasil, acho que não. Mas é um clássico, é uma obra fundamental onde nós refletimos esse pensamento conservador. Mais do que isso, a obra é fundamental porque nos ensina como analisar o pensamento conservador. Por onde começar? Mais ainda, nos ensina a enveredar por conceitos e categorias fundamentais, onde esse pensamento conservador se movimenta, se sedimenta, se prolonga e às vezes se reinventa no desenvolvimento do tempo, não é? Então, essa é uma reflexão fundamental, não é, que nós precisamos incluir no nosso pensamento e no nosso treinamento intelectual. A outra reflexão que constitui o trabalho dessa live de hoje é uma reflexão também sobre a tradição conservadora do pensamento do Sidney Ferreira Vares, que foi publicado em 2015 na Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, né? Uma abordagem da sociologia que dialoga com muita proximidade com a psicologia, especialmente com a psicologia social e com as abordagens da sociologia compreensiva, não é? Assunto que depois da 20ª live dessa de sociologia, nós vamos abordar, né, em um diálogo também por demanda do Márcio Braz, de um diálogo também com a psicologia. A origem do pensamento conservador que nós conhecemos hoje, né, geralmente ela nos é apresentada com pensadores que a gente pode chamar do organicismo britânico, não é? Que revigora o pensamento de Kant, também é chamado de neocantismo, do pensamento social germânico, e aí nós temos inúmeras contribuições, mas o Hegel se sobressai, não é? Do pensamento social francês, né? Do um socialismo ainda romântico, né? A gente pode evocar Saint-Simon, mas também do positivismo do Augusto Comte, ou seja, são muitas as contribuições que chegam até nós através do pensamento conservador. Na observação do Nisbet, todas as tradições se organizam em torno de um núcleo de ideias, que ele chama de fundamentais. E são essas ideias que interessam para exame, para análise do pensamento e para quem faz pesquisa teórica nessa área. E diz ele, essas ideias se mantêm e se perpetuam por gerações. Muitas gerações de pensadores, distinguindo-se umas das outras, disciplinas destinadas e consagradas ao estudo do homem. Sejam essas disciplinas humanistas, sejam elas científicas. O Nisbet abre um problema que deveria ser de interesse dos pesquisadores contemporâneos. Não há por que se envergonhar de conhecer melhor o pensamento conservador. Não há por que se envergonhar se de vez em quando vem uma ideia que remete a um pensamento conservador. Até porque o pensamento evolui de uma forma rápida, para alguns casos, e em outros não. Tem ideias chaves que são matriciais para o ordenamento do pensamento social,
Por isso essas ideias vão e vêm, né? Elas têm esse movimento. Mas, para ele, tem conceitos centrais que estão no cerne desse pensamento. Então, ele vai citar alguns, ele elege alguns, por conta do desenvolvimento do método que ele vai apresentar aqui. Então, conceitos, às vezes noções, não é? Às vezes categorizações que enchem não só os olhos, entre aspas, mas enchem as ideias e a reflexão sobre o comportamento, sobre o poder, sobre a posição social das pessoas, sobre as crenças, não é? E são essas as noções ou ideias fundamentais que vão encontrar conceitos ou outras noções antitéticas, opostas. E elas são operatórias metodologicamente. São as noções de comunidade, quem quiser pode anotar, de autoridade, de status, de sagrado e de alienação. Ou seja, esses conceitos, segundo Nisbet, eles fazem relações funcionais, tanto na pesquisa como na reflexão. E eles estão no centro, né? Vamos ver esse livrinho aqui, do que nós chamamos de tradição sociológica. Elas estão no centro do pensamento conservador. E esses conceitos também, eles exercem, por sua importância, um magnetismo muito grande em outros aspectos, em outros eixos fundamentais da reflexão sociológica, que não é só conservadora. Então, esses conceitos que nós acabamos de citar, tais sejam a comunidade, a autoridade, o status, o sagrado e a alienação, eles sempre estão no cerne de categorias e conceitos das ciências sociais como estrutura, cultura, individualidade, processos, desenvolvimento e função. Ou seja, 5 conceitos que são fundamentais e se tornam magnetizantes e cada vez mais importantes quando eles são colocados no âmbito de outras categorias e conceitos, que são estrutura, cultura, individualidade, processos, desenvolvimento e função. Ou seja, tanto isoladamente quanto recorrentemente, quando ilustrados ou na dinâmica da compreensão e explicação dos conceitos que eu acabei de citar, estas ideias fundamentais da tradição sociológica, e talvez por isso mesmo, elas se revigoram e adquirem sempre uma pontuação de presença no pensamento e na reflexão conservadora que chega até os tempos contemporâneos. No livro La Tradition Sociologique, do Nisbet, ele toma o Marx e o Tocqueville como os gigantes da ilustração antitética entre o pensamento conservador, da melhor qualidade que estaria expressa em Tocqueville, e o pensamento revolucionário, da melhor qualidade que estaria expressa em Marx. Isso não vai ser objeto dessa live. Mas é só para vocês perceberem que aqui a gente está tratando de uma parte ínfima, metodológica, que aborda essa obra do Nisbet, que é da maior importância. No entanto, a ilustração heurística da aplicação daqueles 5 conceitos articulados aos outros conceitos contemporâneos e categorias que nós acabamos de citar, não é? Os sujeitos mais importantes que são analisados na tradição sociológica, de um lado está o Tocqueville e de outro lado está o Marx, né? Então, são os 2 campos, vamos dizer assim, dos polos opostos em que o pensamento do Nisbet vai se movimentar. Embora, na avaliação dele,
que é altamente questionável. Eu me lembro que eu participei de discussões intermináveis sobre ele quando fazia meu doutorado, é de que o pensamento conservador se prolonga com mais propriedade do que o pensamento revolucionário. E estou vendo colegas aqui que me assistem, como a Magela e o Francisco Pinheiro, que é filósofo, e a Magela Ranciaro, viu, Magela? Talvez por conta do ativismo, o pensamento revolucionário se prolongue com menor intensidade do que o pensamento conservador. Mas o exemplo que o Nisbet está nos dando é a influência do Tocqueville, que percorre todo o século XIX e chega ao século XX, não é? E nós recebemos a contribuição do Tones, do Weber, do Durkheim e do Simmel, que não podem ser chamados apenas de conservadores, são cientistas sociais da melhor qualidade, mas que refletem, porque acolhem dimensões fundamentais do pensamento do Alex de Tocqueville, que era um pensamento conservador, mas da melhor qualidade. Então, isso é uma discussão que não se resolve nessa live, não é? A ideia é que, se nós não tivéssemos esse diálogo de gigantes do ponto de vista antitético, caso Marx de um lado e o Tocqueville do outro, não é? Nós não teríamos recebido essas informações de tão grande qualidade com a força pela qual elas chegaram até nós. Então, isso é uma ideia, eu acho, estimulante para a gente pensar e refletir sobre a própria história das ideias e o modo como as ideias se prolongam, né? E como esses registros chegam até nós. E como essas ideias revigoram, além de portar, elas revigoram valores. E de como elas evoluem. Então, não dá para fazer generalizações muito simplistas sobre o pensamento conservador. Por outro lado, postos assim de modo antitético, né, a gente tem que dizer que a sociologia utiliza sempre esse recurso para analisar conceitos que estruturam pressupostos fundadores da própria disciplina da sociologia e que estruturam também a oposição entre valores considerados modernos e valores tradicionais. Ora, a própria sociologia é produto de uma revolução que nós chamamos nas ideias da modernidade. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial constituem os elementos heurísticos, historicamente, da inauguração desse pensamento. Então, uma forte tradição iluminista na sociologia. Mas essa própria tradição, se ela não vem e não chega até nós com tanta força, seria impossível a gente observar que no ambiente do próprio iluminismo desenvolveu-se um pensamento conservador da melhor qualidade e que foram os móveis, os estímulos, os contrapontos para realçar esta oposição não só conceptual, uma oposição ideológica, uma oposição política e especialmente uma oposição de valores, não é? Mas como é que a gente começa, não é, a examinar oposições de valores, a examinar pontos de vista diferentes, não é? Por onde é que a gente começa? O Nisbet parte da ideia, não é, de que entre 150 até 250 anos, não é, a principal fonte de discordância dos valores que orientam a estruturação de conceitos e pensamentos no âmbito das ciências sociais está centrada, de novo, olha, nos valores referentes à comunidade de interesses, comunidade religiosa, comunidade política, a comunidade como orgânica, constitutiva, não é, do agrupamento social, é um ponto de discordância.
O outro é a autoridade moral. A autoridade moral passa a ser um ponto de discordância permanente. Hierarquia é um outro ponto convergente de discordâncias, ter ou não ter hierarquia, maior ou menor. O sagrado é um outro foco da discordância. E do outro lado, nós vamos combater a comunidade, a autoridade moral, a hierarquia, o sagrado, de um lado, e de outro, o individualismo, a igualdade, a liberação moral, as técnicas racionais, não é? E a organização e o exercício do poder. Ou seja, a partir desse quadro, nós já não vamos mais pesquisar a tolice, não é? Ou só aquilo que a gente gosta. Mas nós temos um quadro de ideias chamadas elementares ou fundamentais pelas quais nós vamos examinar o pensamento conservador. De um lado, considerar que o recurso antitético, as oposições, são fundamentais para a inteligência e para a verificação daquilo que se prolonga. De outro lado, noções e categorias que são fundantes da organização social, que se incluem na tradição sociológica, são colocadas em causa por outra vertente e por outra contribuição de pensamento. Resumindo, a ilustração heurística que o Nisbet nos traz é o Tocqueville de um lado e o Marx do outro. Mas a discussão em torno deles passa pela eleição de algumas categorias e de alguns conceitos, não é? Que são esses que eu acabei de citar: comunidade, autoridade moral, hierarquia e sagrado de um lado, e de outro o individualismo, a igualdade, a liberação moral, não é? A racionalidade. Muitas vezes a gente resume, até por uma lógica de menor esforço, de resume tudo isso a secularização e a racionalização. E esquece o individualismo, esquece a comunidade, esquece a autoridade moral, enfim. Não é? Então, no que a sociologia da tradição tem de mais fecunda e mais inspiradora para a compreensão de processos que nós vivemos hoje, é debater esse tipo de controvérsia ideológica, né, que ela viu nascer na época da Revolução Industrial, na época da Revolução Democrática, que graças a isso, hoje, com um conjunto de meios teóricos, empíricos, metodológicos, nós podemos apenas hoje, através desses recursos, ver um conjunto de problemas que eram impossíveis de ser vistos na conjuntura em que o debate se deu, tornando mais clara essa questão, a razão da pausa. Frequentemente tem problemas hoje que eles só vão ser melhor compreendidos amanhã. E eu acho desafiante essa propositura do Nisbet. Apenas hoje a sociologia, com o conjunto de meios disponíveis que ela tem, teóricos, empíricos, metodológicos, ela pode se voltar para o pensamento conservador fundante, se voltar para o pensamento revolucionário fundante e ver inspiradamente o modo como esse pensamento se prolongou até hoje. Daí que na avaliação do Nisbet, Tocqueville se prolongou mais do que o Marx, e completo eu, talvez por conta do ativismo. Enquanto houver esse diálogo, enquanto houver essa oposição, enquanto houver essa possibilidade de o passado e o presente conviverem mediante a instrumentação científica das ciências sociais, a tradição sociológica vai conservar a pertinência de análise de problemas, às vezes a gente chama isso de vigência histórica, e o poder de esclarecimento que ela tem, né? Que é inegável. Por mais que as pessoas não gostem da sociologia,
ela comporta um poder de esclarecimento, que é a razão, não é? Do prestígio dela, que é a razão da presença dela no pensamento que nós temos até hoje. O Nisbet também nos ensina que existem modos diferentes de abordar a história do pensamento. Estendendo o que eu falo, existem modos diferentes de abordar a história do pensamento conservador. Né? Os alunos que fazem pós-graduação, que às vezes não sabem por onde começar, essa é uma boa dica. A forma mais antiga e uma das mais eficientes é apresentar os pensadores e os escritos que alimentaram a história do pensamento deles. Ou seja, ver as redes cognitivas, apresentar as influências, apresentar os prolongamentos, apresentar as contribuições. Não é? Esse método, diz que há muito que dizer sobre isso, mas ninguém pode dizer tudo, mas a principal questão é que esse método permite pesquisar e entender quais são os motores da história intelectual. Motor é uma palavra que emprestei, talvez traduzindo exageradamente o Nisbet, mas os fundamentos. A base, primeira, a conexão herdada, o ambiente intelectual, a conjuntura, o debate da época, tudo isso pode ser aprendido a partir desta primeira perspectiva. Apresentar os pensadores e seus escritos e o fomento, o motor, a inspiração, a dinâmica que alimentou a história desse pensamento. Esse é um momento fundamental. Mas também tem o inconveniente. O inconveniente é escorregar, como algumas pessoas fazem, da relação da história do pensamento para a dos pensadores. Apresentá-los não significa dizer que nós vamos fazer a biografia deles. Então, esse é um risco, não é? A ideia pode ser tratada como prolongamento sobre o ombro de quem alguns pensadores adquirem uma proeminência, não é? Chegam até se constituir numa perspectiva teórica de uma tradição importante, mas a ideia não é escorregar pela biografia. É sempre estabelecer um equilíbrio entre o pensamento, os móveis desse pensamento, não é? E de como esse pensamento se estrutura como uma tradição importante do pensamento. Então, essa é uma perspectiva. Porque as ideias, ele faz uma reflexão, as ideias, as instituições têm praticamente a mesma dinâmica, mas em se tratando de ideias, elas mantêm uma relação de autonomia entre si. E algumas ideias são mais propícias a se enquadrarem em movimentos de continuidade e outras não, né? Quando elas estão inseridas numa dinâmica de continuidade, é mais difícil elas serem esquecidas. Mas se a gente considerar o pensador e a sua biografia apenas, isso permite que a ideia seja mais esquecida com maior velocidade, né? Essa é uma questão de pesquisa que deve ser considerada. A segunda forma é considerar não os homens, mas os sistemas, as escolas de pensamento e as doutrinas. O exemplo muito interessante que o Nisbet dá é esse: não aos Bentham e aos Mills, mas estudar o utilitarismo, não as maiores expressões do utilitarismo, não aos Hegel e aos Bradley, mas estudar o idealismo. É o idealismo que está no centro do pensamento conservador. Não aos Marx ou aos Proudhons,
mas estudar o socialismo. Ou seja, há uma justificativa metodológica para essa segunda abordagem, que consiste em se interessar não pelos homens, mas pelos sistemas, as escolas e as doutrinas que representam as ideias desses pensadores, né? Ou seja, na reflexão de quem faz pesquisa nessa área, as histórias das ideias é inquestionavelmente a história dos sistemas de pensamento. Isso é verdade tanto para a sociologia, quanto para a metafísica, quanto para a matemática, quanto para a física, ou seja, as pressuposições, as ideias, os corolários agregados aos sistemas, muitas vezes exercem o mesmo controle que as religiões exercem sobre os seus adeptos. Elas são muito fortes, as ideias. E o que me fascina nessa abordagem é dizer que frequentemente os prisioneiros, os pensadores, são prisioneiros dos seus próprios sistemas de ideias. Não é fascinante pensar isso? Às vezes eles enveredam por um caminho em que eles se sentem responsáveis por aquela formulação. E frequentemente eles não a distorcem. Eles vão tecendo redes de pertencimento no ambiente do próprio sistema, né? Diz o Nisbert que esses sistemas podem ser comparados até com a Gestalt da psicologia. Porque as ideias não são apreendidas soltas. Quando as ideias são fixadas e são assimiladas por indivíduos, por grupos, é porque elas já estão num ambiente padrão que são constituintes da atmosfera intelectual que nós respiramos. Então, elas não se processam até nós por acaso, né? Por isso elas são mais fortes do que a escolha dos pensadores individualmente, né? Ao mesmo tempo, elas podem se constituir em armadilhas para o pesquisador, ou para quem está pesquisando os sistemas, as escolas filosóficas, os modelos, né? Porque frequentemente nós começamos a considerá-lo como um sujeito epistêmico muito forte, às vezes irredutíveis, esquecendo que eles são apenas um aparato, um instrumental, através do qual nós vamos examinar constelações de ideias, hipóteses, e nós podemos, nessas constelações e nessas hipóteses, dissociar esses sistemas, fragmentá-los, isolar esses sistemas, decompor e reagrupar esses sistemas das mais diferentes formas, né? Então você tem uma ideia que você considera, por exemplo, papel e função. É impossível dissociar estrutura, sistema, papel e função. Não. É possível examinar sozinho os papéis, é possível examinar sozinho os sistemas, é possível pular os sistemas e examinar a estrutura e as ações dos atores sociais individualmente. Ou seja, você pode dissociar, isolar, compor e reagrupar os sistemas. E é assim que eles devem ser considerados nesse segundo modo de analisar as ideias. Eles não podem ser considerados, apesar de nós sabermos da importância de analisar os sistemas e não as pessoas, e não os escritores, e não os autores, mas eles não podem ser considerados acima do instrumental. Eles são instrumentais para isso.
Por outro lado, tem um argumento que eu considero muito importante, muito forte. A vida dos sistemas é curta, né? Das ideias isoladamente, nem sempre. Nós estamos vendo isso agora. Com uma ressurgência de um pensamento conservador, como eu li no início, de uma qualidade duvidável, né? O que apaixona uma geração de pensadores de uma época não será o mesmo móvel da paixão para uma outra época, né? E para uma outra geração. Pelo contrário, às vezes a geração exclui a que é imediatamente a anterior, né? Então, quando a gente pensar em vários sistemas de ideias, como no socialismo, no pragmatismo, no utilitarismo, mesmo o nominalismo e o realismo, nós temos que ver que esses sistemas são constituídos de variáveis e de valores que, mesmo que hoje eles possam ser recuperados no todo ou na parte, eles já sofreram altos e baixos, né? E não foram vistos do mesmo modo na época em que eles foram elaborados. Então, nós não devemos perder isso de vista, assim nos ensina o Nisbet, que é o foco dessa abordagem nesse momento da live. A terceira abordagem não parte nem dos homens, nem das ideias. Isoladamente, aliás, não partem nem dos homens, nem dos sistemas, mas daquilo que mobiliza os homens e os sistemas, que vai mobilizar e que vai dinamizar os sistemas de valores, né? E o Nisbet usa o Arthur Lovejoy, né, como a melhor pessoa que define essa terceira abordagem. E eu abro aspas, e ele lê, esforço de tradução nossa. Por história das ideias, eu entendo algo mais específico e menos restritivo que a história da filosofia. Se o Francisco Pinheiro estiver aí, pode acompanhar. Ela se destaca de início pelo caráter dos elementos aos quais ela atribui. Mesmo que ela recubra, em parte, o domínio de outros ramos da história e do pensamento, e que ela seja tributária de seus trabalhos anteriores, ela corta esse domínio de modo específico através da introdução de associações e conexão completamente novas. Além do que, sua análise responde a intenções radicalmente diferentes, né? É o modo pelo qual Lovejoy vai. Mesmo se paralela essa abordagem apresente perigos, pode dizer que ela é quase análoga àquela da química analítica, endereçando, por exemplo, a história das doutrinas filosóficas. Ela decompõe os diferentes sistemas que se apresentam como conjunto indissociáveis a fim de isolar os elementos constitutivos ou isto que se pode chamar as ideias elementares. Então, vejam bem, nessa análise é possível você abordar sistemas tão complexos, tão diferentes e de dinâmicas aparentemente díspares pelo mesmo procedimento, não é? Ou seja, através do exame das ideias dinâmicas que constituem, ora, os sistemas que são objeto de interesse da segunda abordagem, ora, os pensadores que são objeto de interesse da primeira abordagem. E aqui, ele de cara, né, o Lovejoy, usado pelo Nisbet, indica duas categorias, duas palavras, dois termos, que são aglutinadores de muitas ideias, não é? Que são a continuidade em si, ela é aglutinadora, e de plenitude, ou seja,
esses motores em diferentes dinâmicas e em distintos sistemas, que não são simples, são complexos, vão lançar novas luzes aos diferentes sistemas filosóficos, assim como aos diferentes autores, e permitem, através de duas palavras, termos, categorias chaves, percorrer dos gregos até hoje, ou ir de hoje até os gregos, né? Trabalhando busca de continuidade e trabalhando busca de plenitude, né? Por exemplo. Mas também, essa terceira versão permite que a gente faça novas associações a esses sistemas e a essas ideias, novas reconciliações, novas rupturas, por que não? Combinar diferentes autores, diferentes ideias, procurar afinidades nessas continuidades, mas buscar também oposições nessas continuidades, porque senão não teria razão de estarmos, não é, tentando compreender um período que foi tão importante, tão constituinte, de 150 a 200 anos, que chega até nós com essa força explicativa. Daí a importância de eles residualizarem uma abordagem entre 1830 e 1900 e entre 1900 até hoje, quando a gente abordar a segunda parte do pensamento conservador na pós-modernidade, para a gente verificar quais são os fios que constituem essas recomposições e essas ligações, não é? De onde a gente parte para analisar o pensamento conservador? O que eu fiz nessa live? Eu parti do presente. Parti de um presente da contemporaneidade, como aquela carta de intenções no Dia do Filósofo, que é de 1995, e parti de um artigo do Estado de São Paulo de domingo, né? Nada mais presente, nada mais contemporâneo, né? Porque, usando essas três abordagens, partindo do presente, nós vamos ver a história que nós temos. Nós podemos revelar de um modo mais próximo do que seja considerado correto aquela história que é falada, a história que é dita. E também podemos descobrir ou mesmo indicar os segredos dessa história que nós temos, os segredos dessa história falada. Ou seja, o presente, aqui quem fala é o Alfred Whitehead, o presente é uma terra sagrada, porque é a terra da descoberta. É a terra da descoberta que vai nos levar a várias partes, não é? Então, todas as ideias do pensamento conservador não foram lançadas hoje, não é? Mas hoje elas se reconciliam e se revigoram com outras ideias que nós vamos aprender, não é? Porque no caso da sociologia nós vivemos numa época tardia, a idade clássica da sociologia. Então, muitas ideias desses homens do século XIX, que estavam pensando as transformações estruturais de suas sociedades, elas caem como uma luva em algumas ideias do movimento de transformação histórica de outras sociedades que foram organizadas tardiamente depois dessas. Isso é importante, não só para você recuperar a ideia primeira que nós falamos de humanidade, que é inspiradora da compreensão de uma ideia de sociedade, mas para a gente perceber hoje que sem a ideia desses pensadores, muitas vezes considerados conservadores, ou desses inauguradores de escolas e de sistemas de pensamento, sem eles, o pensamento social que nós temos hoje, e nisso eu concordo com Nisbet, sobraria
muito pouca coisa palpável se nós retirássemos essas contribuições que são inaugurais. Então, que isso nos sirva de lição e que nos dê um pouco de humildade, não é? Além dessas 3 abordagens, o Nisbet indica também critérios que nos vão permitir selecionar quais são as ideias elementares de uma disciplina intelectual. Quando a gente fala uma disciplina intelectual, não é esta ou aquela do nosso currículo, mas é um modo de olhar a investigação do social. É um modo de praticar a inteligência do social. Tem um livro muito importante que chama Inteligibilidade do Social, onde ele analisa 4 ou 5 modelos de disciplinamento intelectual. Ainda ontem eu falava isso com meus alunos do pós-graduação. Eu falava em disciplinamento intelectual, eles respondiam com um conceito ou uma categoria do seu campo de formação técnica, da sua graduação. E eu pedia que eles se esforçassem para pensar mais amplamente no disciplinamento intelectual como um modo de praticar o olhar científico sobre este ou aquele assunto, no nosso caso. Quais são esses critérios? Como é que nós vamos selecionar uma disciplina intelectual? O Nisbet indica 4, não é? Algumas pessoas colocam só 3 critérios, talvez pela facilidade ou achar que um é redundante. As primeiras ideias devem ser gerais. O primeiro critério. Elas têm que aparecer em um grande número de obras, de grandes pensadores de uma época. Ou seja, há a ideia também de impacto aí, que hoje a gente mede, a gente critica tanto nos nossos lates. As ideias a serem escolhidas como ideias elementares, fundamentais, elas não podem estar presentes na obra apenas de um autor. Elas têm que ser gerais, aparecer em obras de grande número de pensadores, não apenas num círculo privado de alguém, num grupelho ou num clubinho de amigos. Ou seja, não, nem do indivíduo, nem de um grupo, mas de um círculo mais amplo. Há autores que chamam os colégios invisíveis, estou traduzindo o termo. Os círculos intelectuais que são formadores de opinião, que nem sempre estão no ambiente dos institutos de pesquisa, das universidades, ou dos círculos filosóficos, ou sociológicos, ou políticos, ou ideológicos, produtores daquela ideia. Mas esse é um beabá. Elas têm que ser gerais, estar fora do grupelho e têm que estar presente num conjunto considerável de obras. Aqui. Segundo critério, elas têm que ser sustentáveis, no sentido de elas terem longa duração, delas apresentarem muitas variações e tornarem possível aquilo que eu falei há pouco, combinações, agregações, reconciliações, desdobramentos, né? É assim que elas duram. Vou dar um curso aqui na live sobre a teoria das elites. As elites só conseguem se sustentar assim, tipo essas ideias do Nisbet. Elas se descolam, elas se recombinam, elas se reconciliam e com isso se mantém o motor e a dinâmica das elites. Viu, Francisco, que está assistindo e fez o curso do Vilfredo Pareto e do Anthony Giddens sobre uma teoria das elites conosco na pós-graduação. Da mesma forma, são essas ideias que são fundamentais. Elas têm que durar. Olha, elas têm que estar presentes do início ao fim do período estudado. Então, eles estão dando aqui um espectro de estudo de 150 a 200 anos. Então, uma ideia que resiste há mais de um século,
você há que reconhecer que ela se sustentou, que ela se prolongou, que ela teve a capacidade, ou gerou a capacidade dos sujeitos se reinventarem a partir dela. Então, isso é muito interessante, é muito importante, é o segundo critério. O terceiro é que elas devem ser características do ambiente intelectual disciplinar de onde elas são provenientes. Não é? Ou seja, elas devem ser o diferenciador daquele sistema de pensamento para outras, assim como as ideias de indivíduo, as ideias de sociedade aparecem em qualquer disciplina do domínio das humanidades. Então, elas não são tão importantes nesse âmbito aqui, mas são aquelas que eu falei há pouco. A ideia de autoridade, a ideia de alienação, a ideia de comunidade, a ideia de status, elas aparecem como um diferenciador específico que caracteriza um domínio disciplinar. Então, essas ideias são elementares, elas são fundamentais. É o terceiro aspecto. E o quarto, elas devem pôr questões de sentido. Se as ideias elas não carregam um sentido de exercício de influência ou de alargamento de pontos de vista metodológicos, elas não são fundamentais, elas não são elementares. Então, frequentemente, o que acontece conosco, que por falta, às vezes, de um domínio da literatura que estude o pensamento social, a gente esquece uma ou outra dessas dimensões. No meu caso, quem não pode esquecer sou eu, porque eu que me meti de apresentar o assunto do pensamento conservador. E eu estou aprendendo com os clássicos que nos ensinam a ler melhor o pensamento conservador no ambiente intelectual da tradição sociológica, como é que se faz isso. Não é? Então, frequentemente, a gente parte, é um desejo, né, quase um impulso do pesquisador contemporâneo, parte de algo ligeiro, de uma ideia contemporânea, e é muita sorte que essa ideia contemporânea esteja entre essas 4 indicações de quais são as ideias fundamentais, porque se não for, a pessoa quebra a cara, não é? Mas aí vem a definição que eu acho preciosa, não é? Que é essa: uma ideia é um ângulo de abordagem, é um quadro de análise, é uma categoria no sentido kantiano do termo, que reúne, prestem bem atenção, o fato e a sua interpretação. A ideia é isso. Essas 4 ideias elementares e fundamentais, elas vão resultar nisso. Uma ideia é um ângulo de abordagem, é um quadro de análise, uma categoria no sentido kantiano do termo, que reúne o fato e a sua interpretação, que reúne a observação do fenômeno e sua explicação. Ou seja, com isso, nós não só indicamos aonde está o pensamento conservador na tradição da sociologia, mas como a sociologia aborda o pensamento conservador. Não é de qualquer jeito, não é a partir de uma história das ideias de qualquer jeito, mas é a partir de uma metodologia especial de considerar as palavras-chave que orientam o pensamento conservador, a sua antítese, ou seja, as palavras que se contrapõem a esse pensamento conservador como noções
ou como categorias de análise. Posteriormente, a eleição das ideias que são características da sociologia da tradição e abordar essas ideias conservadoras da sociologia da tradição a partir de um determinado ângulo, né? Como diz aqui a citação, uma ideia é um ângulo de abordagem, um quadro de análise, uma categoria que reúne o fato e sua interpretação, que reúne a observação do fenômeno e a explicação. E aí, quais são então essas ideias elementares da sociologia? Aquelas que nos autorizam a análise do pensamento conservador mais do que outras, e mais do que outras ciências sociais, né? No ponto de vista do Nisbet, que está sendo usado aqui como autor operatório para ensinar a analisar e pesquisar o pensamento conservador, são 5. São 5 as ideias elementares para caracterizar o exame do pensamento conservador. Eu citei há pouco, mas eu vou repetir. A primeira é a ideia de comunidade. A ideia de comunidade traz inúmeras implicações. E tem várias vertentes da sociologia que não analisam necessariamente o pensamento conservador, mas partem da própria comunidade para descrever, para explicar, para instituir, para tipificar, né? Você faz vários tipos de comunidades de interesse. Ou então você descreve uma comunidade amazônica como Charles Wegler. Ou então você contrapõe a comunidade e sociedade como Tones. Ou seja, a comunidade é um universo explicativo e uma rede de sentidos. A gente pode falar com toda segurança. A outra ideia é a autoridade, que também é outro universo. Autoridade de quê? De quem? Legitimado por quem? A troco de quê? É a autoridade da tradição? É a autoridade da revolução? É a autoridade da continuidade? Quem legitima essa autoridade? Isso é uma outra rede de conexões e de ideias, não é? Que são importantes. Há pessoas que dizem, eu sou contra a qualquer autoridade. Acho muito legal a poesia feita em música, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Na verdade, a idade está fazendo relação com a autoridade que alguém possa ter. Mas também não confie em ninguém que tenha mais de 30 vestidos, não é? Ou seja, a quantidade passa a ser expressivo de uma negação da autoridade. O seu oposto também é muito importante. A outra ideia é o status. Status tem uma significação enorme, né? Mesmo a vulgarização do termo status pelas narrativas cotidianas, pela indicação de posições, seja no jornalismo, seja na crônica, não é? Seja na autodesignação das pessoas que acham que elas estão no status superior ao outro, ou pela avaliação de outro grupo de pessoas que acham que estão numa posição subordinada, não é? O status como posição é também um outro universo explicativo e interpretativo muito grande. O sagrado nem precisa dizer. Estou vendo aqui a Liliane Oliveira, uma pesquisadora excepcional, né, fundadora do novo laboratório de sociologia, né, da rede pública, que estuda a religião de um determinado ponto de vista, que remete à legitimidade e que remete à autoridade. Olha, 3 das categorias que são consideradas fundamentais e elementares na análise da sociologia da tradição. E a alienação. Interessante que às vezes as palavras vão desaparecendo das narrativas de pesquisa.
A alienação é uma categoria que esteve presente em várias formas de manifestação do pensamento crítico. Esteve presente, inclusive, na antipsiquiatria, que foi um dos movimentos mais vigorosos contra o isolamento nosocomial, não é? Que quebrou amarras de alguns tipos de tratamento no ambiente da psiquiatria, e é uma palavra que advém da tradição sociológica, alienação, que foi muito usada em Hegel, que está no ambiente do debate filosófico há séculos, né? E que, de repente, parece que ela desapareceu. Quando nós tentamos compreender comportamentos que são aparentemente inadmissíveis nos dias de hoje, aí nós retomamos a palavra alienação. Será que esse grupo é alienado? Quanta alienação, não é? Será que essas pessoas não leem? Será que essas pessoas não estudam? Elas estudam sim, elas leem sim, elas são informadas sim, e mesmo assim persistem no fenômeno da alienação. Então isso é muito mais do que uma simples constatação ou impressão acerca de um grupo A, B ou C. Então, resumindo, são 5 as ideias elementares da sociologia que, mais do que as outras, que mais do que outras categorizações, que mais de outras palavras, elas conduzem a um núcleo compreensivo da sociologia da tradição. Eu não sei o que quer dizer se aceno aqui na live, eu sou um pouco ignorante desses sinais, mas eu quero dizer que eu estou gostando muito da presença de vocês. Já vi Liliane, já vi minha prima Inês Pereira, estou vendo aí o Chico, já vi o Francisco Pinheiro da Filosofia, Liliane Praia, vai passando um monte de gente, eu não enxergo muito bem de perto, mas eu vejo, eu sei que estão aí, não é? O Nisbet conceitua a importância da ideia de comunidade porque ela permite ultrapassar a geografia. É assim que ele começa atribuindo a importância da ideia da comunidade na sociologia da tradição. E aí ela permite incluir a religião na comunidade, a comunidade de trabalho, a comunidade familiar, a comunidade de cultura, porque ela corresponde, segundo ele, à coesão mais duradoura dos grupos humanos da afetividade. Onde há comunidade, há resquício de ligação afetiva mais profunda. E essa coesão é fundamental, é óbvio, é beabá, não é? Para os sociólogos, não é? Numa relação mais duradoura, uma relação social que dure mais tempo. Já a autoridade é porque a autoridade institui uma estrutura interna de vinculação, considerando essa vinculação como uma associação, seja ela de natureza política, religiosa ou cultural. E a sua legitimidade, ou seja, a palavra que vem associada imediatamente à autoridade, é a legitimidade que vai ser derivada da função social que essa autoridade assume, ou que essa autoridade revela, ou que essa autoridade impõe, né? Que é oriunda de onde? Da tradição e da fidelidade. Então, aqui, você ainda não está analisando o poder. O poder é mais impessoal. Assim como a sociedade. A sociedade tem laços de coesão duradouros e permanentes? Tem, só que não são afetivas. Então, esses termos vão aparecer associados ao seu contraponto, como nós vamos ver daqui a pouco. E o status. Status, como nós falamos, designa a posição do indivíduo na hierarquia social de que ele faz parte, designa também nessa hierarquia o prestígio e a influência que ele tem,
ou que ele exerce. E no ambiente da comunidade ou da associação é indicativo e é imperiosa, né, que essa noção de status seja desveladora, que ela tenha capacidade de explicar e de descrever o jogo de posições e de relações internas dentro de uma comunidade. Por que o sagrado é importante? Que seria a quarta palavra, né? Quarto termo, a quarta categoria. Porque todos os tipos de conduta que remetem à moral, ao irracional, à manifestação religiosa, ao ritual, né? A ideia de sagrado geralmente atribui um valor maior do que a utilidade condutora desses tipos de comportamento, morais, irracionais, religiosos, etc. Ou seja, quando isso se relaciona ao sagrado, isso adquire um tônus mais vigoroso, isso impõe o respeito, né? Nesse sentido, também é uma categoria da tradição. E por alienação. Alienação aqui é no sentido daquele do homem se tornar estrangeiro dentro dele mesmo, da perda da identidade do homem, não é? Das ligações que são cortadas. Quando o homem corta laços com a sua comunidade, com a sua família, com o seu grupo de comunidade de interesse, né? O Nisbet diz, alienação aqui é no sentido de retirar todo o específico da moralidade de alguém que corta os laços consigo próprio. Então é muito forte essa denominação aqui. Por outro lado, que a gente opõe a ideia de comunidade à da sociedade. Acabei de falar isso há pouco. Na sociedade nós temos ligações mais impessoais, as ligações são contratuais, os inúmeros indivíduos são unidos por outros mecanismos, né? Quando a gente estuda a sociologia durkheimiana, a gente estuda isso na passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. A mecânica é aquela da consanguineidade, dos laços de parentesco, e a orgânica é por função, por agregação, por um outro tipo de dinâmica que se constitui numa coesão com quem nós conhecemos, com quem nós não sabemos quem é, não é? Mas acontece que essas ligações, mesmo societárias, frequentemente elas chegam até a modernidade às custas dos próprios laços comunitários. Os alunos acham, às vezes, contraditório, mas não é, precisam ler mais. Quando Weber foi aos Estados Unidos e encontrou constituintes de status, de comunidade, de vinculações étnicas e raciais no ambiente da sociedade de classes mais desenvolvida e de uma sociedade complexa, né? E eu estou vendo aqui Nonata e várias pessoas assistindo, e eu digo que a comunidade étnica é uma escolha. Mas hoje integrar o conceito de raça, né, que é um conceito que foi equacionado em 1946 como não científico, dentro do debate político dos interesses étnicos, reconstitui um conceito da tradição dentro da pós-modernidade. Mas isso é uma outra história, né? Uma história para iniciados, vamos dizer assim, né? Então, o conceito de comunidade se confronta com o de sociedade. O conceito de autoridade, por sua vez, se confronta com o conceito de poder, né? Porque recoloca o problema da legitimidade, né? O poder que é correntemente assimilado
a força política, a força militar e a força da burocracia administrativa, né, e que é contrária ao conceito da autoridade da tradição, de novo põe o problema, né, de um tipo de associação e de função social que vai exigir, na contemporaneidade, a relação entre essa noção ou essa categoria com o conceito de legitimidade. E a questão do status. Como é que a sociologia da tradição ou a sociologia moderna analisa esse conceito? Aqui o conceito vai se opor não à popularidade, à questão mais popular, como diz o Nisbet, da igualdade, não é? Mas vai se opor à classe. A classe que é mais recente do ponto de vista do status, do ponto de vista da historicidade da associação humana, que é mais complexa e que corresponde a uma realidade mais estreita, mais específica e, no entanto, mais coletiva. E, por fim, a ideia do sagrado, ela se opõe a quê? Né? Imediatamente as pessoas que leram as formas elementares da vida religiosa vão logo colocar o profano, os mais familiarizados com a antropologia. Na sociologia da tradição, a ideia do sagrado se opõe ao secular, ao secularizado. É a palavra secularização que a gente ouve nos processos de racionalização em Weber. É a palavra de secularização que você remete às dimensões interpretativas da política no próprio Tocqueville. É a ideia de secularização que você compreende alguns comportamentos e algumas correntes de opinião apresentadas nos processos sociais interativos em Simmel, né? Embora essa oposição do profano consagrada na sociologia durkheimiana e examinada como dimensão antitética, sagrado e profano, seja uma ideia muito recorrente também. E a alienação, né? A alienação, muito mais do que definir uma avaliação ideológica sobre um grupo ou sobre uma pessoa, na abordagem da sociologia da tradição, a alienação vai aparecer do ponto de vista sociológico como o inverso de progresso. Essa ideia de progresso está também em Tocqueville, está em Weber. Essa ideia de progresso deu base a uma análise do desenvolvimento melhor, da natureza do desenvolvimento da Europa Ocidental. Essa ideia de progresso percorreu a análise dos processos de industrialização, de secularização, de democratização e de equalização das condições sociais também, não é? Portanto, se acoplou depois a vários qualificativos de progresso, né? Progresso social, progresso moral de nossas sociedades, progresso cultural, essas coisas foram se ajustando a essa compreensão que nós temos do progresso hoje, não é? Mas tantos pensadores desse lastro de tempo analisado pelo Nisbet, ou mesmo um pouco anterior, no século XVII, não é? Essa ideia de alienação, ela percorre na dimensão individual a questão do desaparecimento do sentido dos valores, da perda do sentimento de identidade, de fenômenos que tanto Tocqueville quanto Marx falam, não é, e abordam como forças do progresso, os excluídos do progresso, não é? Hoje a gente toma essa questão da exclusão e da alienação num outro sentido, né? Como subproduto da expropriação. Tem vários sentidos, mas também por isso é uma ideia fundamental, não é? Assim a gente pode dizer que nós abordamos o pensamento conservador em Nisbet,
e vamos agora introduzir outros autores, né? Primeiro porque na sociologia da tradição nós incluímos pensadores que são notáveis e que não podem ser vistos apenas como conservadores, como é o caso do Durkheim, né? Depois é possível a gente falar que esses casais antitéticos que eu estou mostrando, comunidade e sociedade, autoridade e poder, status e classe, sagrado e secular, alienação e progresso, olha, são as oposições mais ricas que chegaram até nós no século XX e no século XXI. Ou seja, para nós que somos dessa área, elas não são só inspiradoras, elas são praticamente o nosso léxico de compreensão das formas de associação e de dissociação também. Por isso elas são importantes, não é? Então nós podemos dizer que no caso do conservadorismo e do pensamento da tradição, nós podemos escolher várias formas de abordagem e classificar essas formas de abordagem por partes, né? Nós temos o conservadorismo clássico, o conservadorismo moderno, mas há uma inspiração que vem da Grã-Bretanha, que vem da França, que vem da Alemanha, e a ideia aqui não é macaquear o pensamento de lá, mas é ver como o pensamento hoje recebeu uma ideia que, mesmo não sabendo de onde ela vem, aí sim é macaqueamento, reproduz em comportamento, em atos políticos, remete esse comportamento às ações e às estruturas sistêmicas que orientam a nossa vida social, com inspiração nesses, vamos dizer assim, nesses pensadores, não é? Então, isso é uma primeira abordagem. A segunda é ver que tem um contexto sociopolítico onde essas ideias, elas encontram terreno fértil. Aparentemente elas estão isoladas, aparentemente elas desapareceram e de repente elas ressurgem, não é? E eu me lembro da introdução de um livro feito pelo Ottaviani, na época o FHC, sobre mudanças estruturais. Ele diz que uma das coisas mais difíceis de estudar na mudança estrutural é como é que ela convive com forças sociais que são contrárias às mudanças estruturais. E eles passam a relatar que são essas forças. E eles denominam, uma dessas forças é essa que nós estamos analisando. As forças são conservadoras, reacionárias, reformistas e revolucionárias. Ele classifica as forças revolucionárias, né, como aquelas que impingem uma ruptura econômica, política, ideológica, sociocultural. As forças reformistas, que instituem mudanças sem necessariamente romper com as estruturas de manutenção da sociedade, sejam elas econômicas, políticas e culturais. Mas as forças conservadoras têm uma outra natureza. São aquelas que inspiram a manutenção da ordem. São aquelas que inspiram a evolução lenta, ordenada, quantitativa ou qualitativamente, não importa, mas que não rompam com a estrutura vigente. E são ideias de extrema importância estratégica no ambiente de transformação ou de mudanças estruturais. Elas têm que ser consideradas sempre. E as forças reacionárias, que são aquelas que derramam sangue, se preciso for, para não mudar. Então, daí vocês estão vendo a importância de analisar o contexto sociopolítico do desenvolvimento das ideias conservadoras
porque elas são constituintes também das mudanças estruturais. Ilustrando o que eu quero dizer de uma outra forma. Na própria transformação democrática, é importante observar a inspiração que o pensamento conservador fez aderir a alguns constituintes da Revolução Democrática, né? Por enquanto. A terceira parte é que nós precisamos ver que, examinando a própria tradição sociológica, nós vamos ver refletidas nela, não é? Interesses, interseções, conexões importantes, não é? É de examinar esse conservadorismo, de examinar esse pensamento conservador, não é? E duas dificuldades surgem imediatamente. A primeira delas, onde e quando nós vamos instituir a gênese histórico-temporal e os traços constitutivos do pensamento conservador? Essa pergunta tem várias repetições em várias pesquisas contemporâneas, em muitas teses, que não tem tanta facilidade quanto o pensamento ingênuo e irresponsável tem de dizer o meu corte conservador vai ser a partir dali. Não é bem assim na sociologia, não é? Então, essa é uma dificuldade. Qual é o momento da gênese histórico-temporal do pensamento conservador, não é? E qual é e por onde nós podemos determinar os traços constitutivos do pensamento conservador. Isso significa dizer que é preciso que a gente se cerque de alguns cuidados, não é? Visto que ser conservador tem várias, como é que eu diria? Tem várias dimensões interpretativas, não só do termo, mas do posicionamento concreto desses conservadores, não é? E que, no sentido lato, se ser conservador significa preservar coisas ou ideias que têm importância, que são portadoras de valores, não é? Que nos distingue enquanto comunidade de interesses ou enquanto agrupamentos humanos, não é? Só isso já significa algo que deve ser visto com bastante atenção, né? Nós vamos ver se adiantamos mais alguma coisa para poder encerrar essa parte do curso. Há concepções que dizem que o conservadorismo não é só uma doutrina, e essa é uma questão importante, mas é a essência da própria vida e das próprias forças de vida e da relação natureza e sociedade, natureza e cultura, que fazem com que esse pensamento encontre escopo nas nossas próprias relações sociais, não é? E que frequentemente os discursos pretensamente científicos, não é? Eu espero que não seja discurso sociológico, mais complicam do que esclarece sobre o pensamento conservador, né? E por fim, a gente pode dizer que tem um outro caráter de dificuldade, que é a diversidade do conservadorismo que a gente pretende examinar e que a gente encontra ressonância mesmo do pensamento pós-moderno. E essa é de caráter mais técnico e que admite uma abordagem mais histórica, não é? Ou seja, são 5 interpretações fundantes do caráter do conservadorismo. Uma que é chamada de aristocrática, uma abordagem que é mais pragmática, a outra interpretação que é situacional, um conservadorismo que é muito mais assentado na tradição e na organização das tradições, e, por fim, o conservadorismo mais ideológico propriamente dito. Eu acho que todas essas
abordagens passam pela La Tradition Sociologique do Robert Nisbet, passa pelo apoio a esse texto do Vares, da Sociologia da Emoção, que eu acabei de falar, não é? Mas que cada abordagem dessa tem, digamos assim, um perfil. Na abordagem aristocrática, a gente pode ver que o conservadorismo é entendido como uma doutrina mais reativa. É aquela que está mais ligada a uma aristocracia agrária, aquela que nunca se conformou com a Revolução Francesa, aquela que restaura valores da organização semifeudal e daí por diante, né? Ou seja, nós vamos retomar essa classificação das interpretações aristocráticas, das interpretações que, de certo modo, vão nos orientar a ver um fio condutor na história do pensamento conservador. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço, muito obrigada pela audiência.